7h52. A tireoide, glândula localizada na parte anterior do pescoço, produz hormônios que regulam nosso crescimento, digestão e metabolismo. Quando não funciona normal, pode liberar hormônios em excesso, no caso do hipertireoidismo, ou insuficiente, gerando hipotireoidismo. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a presidente da Sociedade de Endocrinologia aqui do DF, Monalisa Azevedo. Bom dia, doutora. Obrigada pela sua participação. Quais são os principais sintomas de quem está com problema na tireoide? Então, o problema mais comum na tireoide é o chamado hipotireoidismo, que é a deficiência, né, do hormônio produzido pela glândula, que é essencial para o organismo. Então, quando a pessoa tem essa deficiência, ela apresenta sintomas do tipo fraqueza, cansaço, dor nas pernas, ganho de peso, pode ter elevação do colesterol, aumento da pressão arterial, o intestino tende a ficar mais preso. É uma série é um conjunto de fatores. De sintomas. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque como o hormônio tireoidiano regula todos os nossos órgãos, então, quando a quantidade de hormônio que chega em cada órgão é insuficiente, o metabolismo se reduz, ele se lentifica e isso acarreta esses sintomas. Existem fatores externos que podem gerar isso, alimentação ou algum outro tipo de fator? Olha, na verdade, na imensa maioria das vezes, o hipotireoidismo é causado por uma doença autoimune. Então, existe uma predisposição genética individual que faz com que surja a doença. Em alguns outros casos pode acontecer, por exemplo, a pessoa que faz uma cirurgia para a retirada da tireoide, ela desenvolve hipotireoidismo, ou em situações em que existe deficiência de iodo, que não é o nosso caso aqui no Brasil, né? Então existem outras causas também. E o chamado hipertireoidismo, então, não é tão comum quanto o hipo? Não, o hipertireoidismo ele é menos comum e ele corresponde ao inverso. Né? Faz a pessoa emagrecer. Porque aí a gente tem excesso do hormônio da tireoide e o excesso de hormônio tireoidiano vai, então, acelerar o metabolismo. Então, é por isso que a pessoa vai tender a ficar mais agitada, ansiosa, com taquicardia, perda de peso, né? E é mais comum em homens ou mulheres? Tanto o hipertireoidismo como o hipotireoidismo são muito mais comuns nas mulheres do que nos homens. Por que será? A gente não tem uma explicação para isso, mas essa é uma observação notória de que as doenças tireoidianas, doenças de glândulas endócrinas, em grande parte das vezes, elas são mais comuns nas mulheres do que nos homens. A gente ainda está estudando para entender a razão. Por quê? E como é que é o tratamento? Necessariamente tem que ser com medicamentos? O tratamento do hipotireoidismo é a reposição do hormônio que está faltando. Então, quando a glândula perde a capacidade de produzir o hormônio tireoidiano nas quantidades ideais, o que a gente faz é uma reposição através do uso de medicamentos na forma de comprimidos, né? Então, é um tratamento muito simples, porque essa administração é feita em dose única diária pela manhã e, de uma maneira geral, muitíssimo bem tolerado. Uma vez que desculpa te interromper, uma vez que essa glândula não esteja produzindo o suficiente, ela pode voltar ao normal ou não? Uma vez que ela perdeu esse trabalho dela, ela não volta mais ao normal? Então, existe a possibilidade de recuperação da função da glândula, mas isso não é a regra. Então, na maioria das vezes, esse tratamento é necessário pelo resto da vida. Porque, como nós falamos, o hormônio da tireoide é essencial para o organismo, ele regula todos os órgãos. Então, ele é importante do primeiro ao último dia de vida, né? E esses medicamentos são caros? A média de preço não é acessível para a população? A reposição hormonal é amplamente acessível, inclusive é até fornecida pela rede pública. Agora, o jogador Ronaldo, o Fenômeno, né, quando ele deu aquela coletiva, enfim, dizendo que estava se ausentando, ele justificou, se é que posso dizer assim, o excesso de peso dele exatamente por um problema hormonal. Isso realmente ocorre? A pessoa tem dificuldade mesmo com esse medicamento? Ela tem dificuldade para retomar o peso normal? Olha, esse é um ponto bem importante. E foi polêmico, inclusive, na época, né, que ele falou. Gerou imensa polêmica justamente por quê? Porque
o hipotireoidismo, quando não tratado, então quando a pessoa desconhece que tem o problema ou se ela não faz o tratamento, aí sim, a pessoa está predisposta a ganhar peso e a apresentar aqueles outros sintomas que nós comentamos. Mas uma vez que o indivíduo faz a reposição com o hormônio da tireoide, então os níveis na circulação eles são normalizados. Dessa maneira, o indivíduo teria as quantidades ideais chegando em todos os órgãos, né, de hormônio, e com isso não haveria esse problema. Então, a gente ressalta a importância disso, que é importante se conhecer e ter o diagnóstico do hipotireoidismo para que ele seja tratado. Porque não apenas o ganho de peso, mas todos os outros sintomas vão melhorar com a reposição hormonal. Ou seja, a pessoa que está tratando... Então, não tem esse problema de excesso ou perda... Na verdade, o ganho de peso, ele acontece, ele está relacionado a uma deficiência do hormônio tireoidiano, mas o componente mais importante do ganho de peso é aquele desbalanço entre a ingestão de calorias e o gasto. Como sempre, né? Como sempre. Então, naquela pessoa que tem hipotireoidismo, mas que faz o tratamento, que tem os seus hormônios normais na circulação, então, para essa pessoa, o excesso de peso, ele deve ser justificado por outras causas, né? Pela questão... E só para terminar, como é que o diagnóstico da doença, como é que é? O diagnóstico é muito simples de ser feito. Ele é feito através de uma dosagem no sangue, que é o exame de dosagem de TSH. Ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia. Obrigada, bom dia. E obrigado você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Tenha um excelente dia.